Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre mais uma adaptação de Harlan Coben. Sim, essa já é a terceira em 2025 pela Netflix e somente estamos em março, sendo que a última estreou apenas algumas semanas atrás. E tem cobertura aqui no canal também, viu? Sim, eu não canso de me torturar e logo corri para assistir Cilada. Fui assistir ela consciente que passaria raiva. Afinal, as chances de ser uma grande cilada eram grandes. Aqui nesse vídeo eu faço uma análise sem spoilers de Cilada e, num segundo momento, faço um final explicado para essa produção. Mas pode ficar tranquilo que os spoilers somente começam nessa minutagem que está aparecendo aqui em tela, ok? Antes disso, vamos aos lembretes de sempre. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e já aproveita esse momento para deixar o seu like, caso ainda não tenha deixado. Com esses dois pequenos atos, vocês ajudam demais o canal a crescer cada vez mais. Dito tudo isso, agora sim, bora papear sobre Cilada. Bem, pessoal, em Cilada acompanhamos uma jornalista. Ela se chama Emma Garay e trabalha numa revista online, desmascarando criminosos, expondo publicamente eles após desvendar casos. Ela tem um filho adolescente e perdeu o marido há pouco tempo, num acidente meio trágico. Ela começa a seguir o rastro de um abusador de menores, já que ele seduz suas vítimas por meio de um jogo online e depois as encontra pessoalmente, abusando sexualmente delas. A jornalista é muito obstinada e consegue chegar até o sujeito, porém, para sua surpresa, é um homem que estava colaborando com ela nas investigações desse caso, o Léo. Ele administra uma fundação para jovens carentes e parecia ser um homem de boa índole. No entanto, a partir do momento em que ela faz essa descoberta e expõe publicamente para todo o mundo esse caso, que ele é um criminoso, ela começa a se questionar como o Léo conseguiu agir de forma tão discreta, ao ponto dela se questionar se realmente encontrou o cara certo que buscava, ou condenou um homem inocente diante da opinião pública. Cilada é uma minissérie composta por 6 episódios longos e é a primeira adaptação latino-americana de uma obra do Coben. Originalmente, o livro se passa em Nova Jersey, nos Estados Unidos, porém essa adaptação da Netflix foi transferida para Bariloche, na Argentina. Segundo minhas pesquisas, lá em 2018, a Netflix fechou um acordo com o autor para adaptar 14 de seus livros e em todas as adaptações ele atuaria como produtor executivo. Então, para quem tá aí se questionando como de acho a Netflix consegue adaptar tantas obras dele, sendo que parece que ele é o único autor disponível no mundo, tá aí a justificativa. Até o momento foram 11 adaptações e acredite se quiser, viu? Eu já assisti praticamente todas. Faltam apenas 3. E por isso eu tenho certa experiência para afirmar que essa não é a pior adaptação do Coben pelo streaming, viu? Muito embora não consiga fugir da fórmula pré-pronta dele. Ou seja, um mistério com um ponto de partida fácil para qualquer um entender, sem grandes dificuldades, vários arcos e personagens que não terão nenhuma relevância para desvendar o grande mistério, mas estão lá para encorpar a produção e tentar desviar a atenção do público da grande verdade que estava debaixo do nariz de todos. E claro, um grande plot twist nos 45 do segundo tempo, literalmente surgindo do nada. Ah, e essa minissérie traz um bônus, viu, gente? Encontrado apenas nas melhores adaptações dele. Uma cena final contrariando um ponto alto da trama. A protagonista dessa vez é uma jornalista que é cega pelo trabalho e dá mais atenção para ele do que para o próprio filho, que nitidamente precisa
de atenção nesse momento, nessa fase. Ele é uma adolescente que perdeu o pai e mal vê a mãe em casa porque ela parece trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana. E eu preciso pontuar que a perda do marido dela é algo que serve para trazer um background para a personagem e até implicitamente justificar o hiperfoco que ela tem no trabalho. Afinal, é uma forma, de canalizar o luto. Porém, ao mesmo tempo, é algo bem irrelevante para a narrativa dessa história. Ter ou não a protagonista perdido o marido. Se ela fosse apenas uma mãe solo que tivesse uma relação distante com o filho adolescente, daria no mesmo, gente. Quanto ao profissionalismo dela, é perceptível que ela dá a vida pelo trabalho, ao ponto de ser imprudente muitas vezes e ir por conta própria a encontros muito perigosos e duvidosos. Ela parece ter um faro muito aguçado para encontrar criminosos e chegar até a verdade. Fora que praticamente luta sozinha contra um sistema cheio de burocracias. Aliás, uma observação: é incrível como toda produção investigativa sempre só coloca uma pessoa para trabalhar, para carregar toda a responsabilidade de resolver um grande mistério. Isso não é um problema unicamente dos trabalhos do Coben, então vamos dar um desconto para ele, né, gente? É algo muito corriqueiro e é mais observação minha mesmo do que uma crítica negativa para a cilada. Mas o que parecia ser uma profissional muito séria e dedicada rapidamente gera uma desconfiança no público, porque sem mais nem menos ela acaba se envolvendo sexualmente com o Léo. Isso não chega a ser um desvio grande de caráter dela, até porque até esse ponto não conhecemos ela tanto assim, dado que isso acontece ainda no primeiro episódio. E ambos são solteiros, o Léo tem um borogodó mesmo, então não seria um grande problema algo a acontecer entre eles. No entanto, é estranho como tudo acontece entre eles. É algo bem do nada mesmo, viu, gente? E lembrando que ele estava ajudando ela a encontrar o predador sexual, dado que a filha de um amigo dele foi uma das vítimas, ou seja, realmente não foi muito ético. Tudo isso para cenas após o lepo-lepo, que não tem muita nudez explícita, ele acabar se revelando como o cara que ela estava buscando e que era o criminoso em questão. Tudo isso acontece ainda no primeiro episódio, minha gente. Porém, a série praticamente chama a gente de otário na cara dura, dado que não faz o menor sentido essa conexão. É literalmente patético acreditar que o público é tapado o suficiente para cogitar a possibilidade do Léo ser o abusador. E é chamar a protagonista de burra mesmo, viu? Porque ela acreditar que ele poderia ser a pessoa que ela estava buscando não faz o menor sentido. Por que de acho o Léo, que supostamente seria o predador sexual, iria ao encontro da Emma, sabendo que ela iria gravar tudo e postar na internet, já que esse é o modus operandi dela? Ele literalmente estava ajudando ela a achar o cara em questão e só sendo muito estúpido para ir a esse encontro, sabendo que poderia ser uma grande cilada, dado que a jornalista estava na mira dele. Porém, contudo, todavia, eu não sou otária o suficiente e já estou calejada com as adaptações do Coben para saber que o verdadeiro culpado de tudo aquilo possivelmente seria alguém que a protagonista já estava em contato desde o comecinho. E dito e feito, minha gente. Mas isso eu reservei para a segunda parte do vídeo. E lembrando que o caso do Léo ser o suposto agressor é o principal mistério da trama, mas há uma segunda investigação que está diretamente ligada a esse caso, que é o desaparecimento de uma adolescente, a Martina. Inclusive, minha gente, o arco dela é o grande ponto alto dessa história. Tem sim algumas escolhas narrativas que não chegam a lugar nenhum, como qualquer outra produção do Coben, mas ainda assim, no fim do dia,
é o que nos prende a essa história. E esse arco rende uma carga dramática bem interessante, viu? Boa até. Inclusive, nesse quesito, eu acho que essa minissérie funciona bem, pois sentimos o impacto de algumas decisões trágicas que a narrativa traz. Então, ponto positivo para a Cilada no quesito drama. A minissérie também traz muitos atores teens, chegando a certo momento a aparecer mais um drama teen, e aparentemente a pessoa responsável pela direção de elenco decidiu somente contratar Enzos muito parecidos, o que me deixou nos 2 primeiros episódios um tanto perdida, porque os Enzos, minha gente, são muito idênticos. Tudo branquinho, de cabelinho preto muito parecido. É realmente uma tarefa difícil identificá-los. Uma coisa que certamente ficou clara para mim é que as obras do Coben podem funcionar muito bem para quem não está disposto a gastar muita energia pensando e apenas quer se surpreender com reviravoltas. Afinal, como sempre, essa minissérie traz a marca registrada das reviravoltas do Coben. E como sempre, é eita atrás de eita. Muito embora a maioria dessas revelações acabem se revelando bem irrelevantes. E sim, por conta disso, obviamente, há muitas conveniências e até mesmo, eu diria, alguns pequenos furos de roteiro. Por exemplo, uma das vítimas do predador alega que encontrou com ele numa pensão em que ele disse supostamente estar hospedado, e durante o abuso ela não conseguiu ver o rosto dele. O ponto é, como pode a polícia não ter pego a identidade do hóspede que alugou o quarto que serviu como cenário para o crime? Com toda certeza seria um ponto de partida muito útil para iniciar as investigações. E aparentemente a trama ignora essa possibilidade. Na verdade, essa história é muito mais focada nas revelações em si do que na problemática que elas carregam, entendem? Por exemplo, na minissérie A Adolescência, que está super em alta na Netflix, foca muito em como um crime absurdo foi possível. Sabe, o porquê daquilo. Consequentemente, nos envolvemos muito com a trama e com o potencial dela de nos fazer refletir. No entanto, apesar de explorar uma temática igualmente perturbadora, Cilada não tem potencial de gerar a mesma grande comoção e discussão. E por fim, é óbvio que a explicação por trás de todos os eventos que assistimos e suas motivações são grandes pataquadas. Mas eu vou defender Cilada, viu, minha gente? Dado que as motivações não chegam a ser tão bobas quanto as que assistimos em apenas um olhar. A última adaptação do Coben, lançada antes de Cilada. Tem sim aqueles 2 plot twists adicionais na história que brotam do nada, bem no finalzinho, sendo que o primeiro gera um baque em quem assiste, muito embora torne parte de todos os eventos que acompanhamos em todos os episódios apenas grandes ironias do destino. Parece que o Coben tem uma certa satisfação por dar um tapa na cara de quem assiste suas produções, e sempre ao finalzinho delas. É tipo, toma essa aí, otário. Perdeu tempo assistindo esses episódios tudo porque quis. Já o segundo plot twist era completamente descartável para a história e só falta santificar um personagem dela. Sério, só faltou mesmo canonizá-lo. No geral, Cilada é uma série bem assistível, caso você nunca tenha assistido nenhuma outra produção do Coben. Afinal, a fórmula dele surpreende bem num primeiro momento, mas caso você já esteja habituado com essas adaptações, será mais do mesmo. O que não é necessariamente algo ruim. Afinal, as adaptações dele sempre ficam dias e dias no top 10 do streaming e agradam muitos públicos que gostam dessa fórmula. Ele consegue trazer temas relevantes, atuais, interessantes e sempre recheado de reviravoltas e surpresas. Não à toa que ele rendeu um acordo milionário com 14 obras sendo adaptadas. Foi surpreendida por Cilada?
não. Mas muito porque depois de assistir tantas histórias com estruturas similares, é difícil realmente achar algo assim inovador ou surpreendente. Mas uma boa série não é feita somente de uma narrativa inovadora. Logo, cabe unicamente a você decidir se Cilada será uma boa para ti ou uma grande perda de tempo. Uma verdadeira cilada. E agora é aquele momento que vou para a parte 2 do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada, eu recomendo você pausar esse vídeo e somente voltar aqui após assistir Cilada, beleza? E para você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você segue comigo, bora dissecar o final de Cilada. Bem, pessoal, se em apenas um olhar a grande motivação por trás dos mistérios da trama eram direitos autorais, dessa vez Cilada traz um terrenão como uma justificativa. Marcus Brown armou uma grande cilada para incriminar o seu amigo Léo como um predador sexual e descobrimos que a Martina morreu acidentalmente na casa do Armando, quando ele empurrou ela pela escada num ato de fúria. Ou seja, a protagonista, a Emma Garay, foi utilizada pelo Marcus Brown para viabilizar o plano de incriminar o Léo e a Martina morrer na mesma noite em que ele foi exposto como um abusador. Foi apenas uma coincidência do destino. Na trama, a família Brown acolheu o Léo quando ele era muito novo e ele cresceu quase como um filho deles. Como acompanhamos na série, ele era super amigo do Marcus Brown. Ele era filho dessa família e como Léo foi acolhido por eles, é como se os dois fossem irmãos. Quando eles eram adolescentes, os dois bolaram um plano para ajudar a família Brown numa disputa de negócios com a família Briguel. Existia um boato que a família Briguel era composta por ex-nazistas que se refugiaram naquele lugar. E os meninos tiveram a ideia de invadir a casa dessa família para pegar algo que pudesse comprovar que eram mesmo ex-nazistas. Assim poderiam favorecer a família Brown na disputa. Contudo, eles causaram um acidente grave. A governanta da família ficou com sérios ferimentos no rosto, resultante dessa invasão domiciliar. O Léo conseguiu fugir a tempo, mas o Marcus não. E ele decidiu assumir a responsabilidade sozinho pelo crime. Ele afirmou ter feito isso porque o Léo era um agregado da família e teria muito mais a perder se assumisse a responsabilidade junto do Marcus. Com isso, o Marcus foi punido pelos pais e mandado para Buenos Aires. Anos depois, o Marcus acabou perdendo tudo, minha gente. E precisou voltar com a esposa e as filhas para Bariloche, atrás de um recomeço. O Léo, no início da série, administrava uma fundação para jovens que haviam se perdido na vida. A fundação era num terrenão enorme cedido pela família Brown para ele. A ideia do Marcus era mudar a fundação para um lugar de concreto, mas o Léo não estava interessado em vender aquelas terras ou sequer levar os jovens dele para outro lugar. O Marcus ficou revoltado, jogou na cara dele que salvou a vida dele quando ele era adolescente, pipipi popopó, mas não teve jeito. O Léo se negava a vender e falava que o Marcus não precisava de grana, precisava mesmo era se reencontrar na vida. E o Léo não estava errado. Nisso, o Marcus bolou um plano do mal para recuperar aquelas terras do irmão agregado dele, já que no estatuto da fundação existia uma brecha que, se o local fosse fechado, as terras voltariam para as mãos da família Brown, consequentemente para as mãos do Marcus. Então ele decidiu colocar em xeque a reputação do Léo para viabilizar esse processo. Ele teve a oportunidade de ouro a partir do momento em que conheceu a Martina e se aproximou dela. A parte da associação dela com Fran Briguel é meio inútil para a gente entender o final da série, então eu vou ignorar essa informação, tá, minha gente? Ele sabia que a Emma
poderia ser útil para ele. Então o Marcos fez uma denúncia falsa anonimamente para a jornalista e entregou um usuário para ela num jogo online, alegando que era um abusador de menores, alegando que era uma vítima que encontrou esse abusador de menores com esse login aí na internet. Dessa forma, ele começou a conversar com a jornalista como se fosse o usuário e armou tudo para ocorrer um encontro entre ela, sua equipe e o Léo. Ele usou a Martina para convencer o Léo de ir até o local do encontro sem saber. A menina, que conhecia o Léo, ligou para ele, afirmando que precisava de ajuda no local preparado para a cilada. No entanto, ela não sabia que era uma cilada. E eu já aproveito para fazer um gancho aqui com a morte dela. Ela estava com o Armando na casa dele depois da festa que a gente acompanha no primeiro episódio. E quando o menino descobriu que a Martina havia ajudado a armar para o padrasto dele, ele surtou e empurrou ela. Acabou que ela caiu pela escada e morreu. O menino ficou devastado e quando sua mãe Juliana chegou em casa, decidiu que era preciso ocultar o corpo da menina para que seu filho não fosse prejudicado, dado que ele já era bem traumatizado e excluído socialmente. Não tinha muitas habilidades sociais não. Por isso, ela ocultou o corpo da Martina na mata e depois que o Léo supostamente morreu, ela deduziu pela localização da morte dele onde ele poderia estar escondido, dado que ela era ex-mulher dele. Então ela conhecia os locais favoritos dele pela mata. E ela colocou o celular da Martina no esconderijo dele, para que dessa forma, quando a polícia encontrasse seus pertences, a morte dela fosse associada a ele. O que seria para os personagens dessa história uma narrativa bem convincente, dado que ele supostamente era abusador de menores. Eu saí convencida dessa explicação da série em torno da morte da Martina? Com certeza não. Mas é isso que acontece. Voltando aqui para o Marcos e o Léo, como bem sabemos, o Léo supostamente foi morto por um amigo dele que teve sua filha abusada. O sujeito acreditava que o Léo era abusador de sua filha e foi fazer justiça com as próprias mãos. Mas no fim, minha gente, coitado, né? Só se lascou, porque matou o amigo, bem entre aspas, e no fim o agressor da filha dele era outro sujeito que também foi preso. Quando a Emma consegue chegar até a verdade, até o Marcos, ele tenta se livrar dela, mas dá errado porque ela expõe ele numa live. Inclusive, pessoal, eu achei muito bacana essa ideia, hein? É uma boa forma de se livrar de uma emboscada, né? Logo em seguida, ele foge e, num ato covarde da parte dele, decide dar fim à própria vida para não ter que encarar as consequências de seus últimos atos. Como a Emma é uma pessoa ultra mega power detalhista e repara em tudo, ela conseguiu chegar até a verdade acerca da morte da Martina. Com isso, o Armando decide que é hora de encarar os próprios atos e, ao contrário do Marcos, vai se entregar para a polícia. Para mim, não fez o menor sentido a mãe dele ser solta e somente ele ser preso, dado que ela também precisava responder judicialmente pelo caso da Martina. Afinal, ela fez a ocultação de cadáver, né? Enfim, a Emma também faz as pazes com o passado no final da série e decide que é hora de dar a chance do filho escolher, o Bruno no caso, se vai ou não perdoar a mulher que matou acidentalmente o marido dela e pai do menino. Vale dizer que a Emma conseguiu refletir acerca dos perigos do trabalho dela e como ela colaborou diretamente e ativamente para um homem inocente ser crucificado em praça pública. Dá a entender que ela decidiu passar o bastão dela para aquela outra colega de trabalho dela e vai dar uma pausa nas investigações que faz para sobreviver. Se ela tivesse deixado a polícia trabalhar, nada disso teria acontecido, né? E por fim, descobrimos a reviravolta que ninguém pediu. O Léo não morreu, mesmo depois de levar um tiro no pescoço e cair no rio. Mais que isso, esse homem é um santo e ele decidiu abrir uma nova espécie de fundação, sei lá o que é aquilo, para acolher jovens que
precisam dele. Eu gostava do personagem? Sim, o homem tem um borogodó. Mas era realmente preciso ressuscitá-lo? Não, né, minha gente? E aí, você tem alguma dúvida que eu consigo te ajudar aqui nos comentários? Pergunta aqui que eu tento. E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!